Um único objeto esquecido na sua casa pode abrir portas para o mal. Você está disposto a descobrir quais são esses 6 itens proibidos? Vivemos em um mundo cercado de objetos. Em cada canto de nossas casas, guardamos lembranças, decorações, heranças, presentes e artigos que, à primeira vista, parecem inofensivos. No entanto, como seguidores de Cristo, precisamos lembrar que nem tudo o que é visível é neutro. A Bíblia nos ensina que existe uma realidade espiritual invisível e que, muitas vezes, certos objetos carregam consigo uma influência que ultrapassa a matéria. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se quer proteger seu lar e se inscreva para não perder o final surpreendente. Há itens que não apenas decoram, mas que também podem trazer consigo uma atmosfera espiritual negativa. É por isso que o alerta que trazemos hoje não é apenas um conselho, é uma advertência espiritual baseada na palavra de Deus. Nunca guarde estes 6 itens em sua casa, ou poderá atrair maldições. A Escritura Sagrada afirma em Efésios 6, verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que existe uma guerra acontecendo constantemente, ainda que nossos olhos não vejam. Essa batalha espiritual não respeita os muros das nossas casas. Se não estivermos atentos, podemos abrir brechas por meio daquilo que permitimos permanecer em nossos lares. Billy Graham disse certa vez: "O diabo é real, mas Deus também é. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo." Essa verdade, tirada diretamente de 1 João 4, versículo 4. Vós, filhinhos, sois de Deus e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Conforta, mas também nos responsabiliza. Deus nos deu discernimento, sabedoria e autoridade para não permitirmos que instrumentos malignos habitem onde o Espírito Santo deve reinar. Há momentos em que uma família começa a enfrentar problemas recorrentes, doenças sem explicação, brigas constantes, sentimentos de opressão, insônia, desânimo espiritual. Em muitas dessas situações, o inimigo encontrou um ponto de acesso. Nem sempre é pecado evidente. Às vezes, o portal está em um objeto esquecido no canto da sala. Pode ser uma imagem que contraria a palavra de Deus, um presente recebido que foi consagrado a outras entidades ou até um item de entretenimento carregado de conteúdo oculto. Ignorar essas realidades é brincar com o perigo. Vemos isso de forma clara no Antigo Testamento, em Josué 7, na história de Acã. Deus havia dado ordens claras ao povo de Israel para que não tomassem nada da cidade de Jericó, pois tudo deveria ser consagrado a ele. Mas Acã desobedeceu e escondeu objetos proibidos em sua tenda. O resultado foi trágico. Israel foi derrotado em batalha e uma maldição pairou sobre o povo até que o pecado fosse exposto e eliminado. A Escritura diz em Josué 7, verso 11: Israel pecou e até transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram do anátema e furtaram e mentiram e até, debaixo da sua bagagem, o puseram. Se na antiga aliança Deus tratava com seriedade os objetos consagrados ao mal, por que ignoraríamos isso hoje? Quando a batalha espiritual se intensificou, o Senhor continua zelando por um povo santo, separado, que não mistura luz com trevas. A realidade espiritual não pode ser tratada com leviandade. Certa vez, um pastor relatou que foi chamado para orar em uma casa onde os moradores sofriam com vozes, vultos e ataques noturnos. Ao orar, foi conduzido ao quarto de hóspedes, onde encontrou uma máscara tribal trazida de uma viagem à África.
A peça havia sido adquirida como um simples artesanato, mas, na cultura local, era usada em rituais espirituais. Após sua remoção e oração consagrando o ambiente, a família nunca mais sofreu tais ataques. Aquilo que era apenas decoração tinha se tornado uma porta aberta. Curtiu a mensagem? Comente amém e clique no like para espalhar essa verdade. Fique até o fim. Tem uma revelação incrível. A palavra de Deus é clara quando diz, em Deuteronômio 7, versículo 26, Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Isso não é exagero. Isso é zelo. Há objetos que, por sua natureza e origem, carregam uma carga espiritual maligna. Trazê-los para dentro de casa é como convidar o inimigo para entrar. É necessário discernimento espiritual. E para isso, precisamos da sabedoria que vem do alto. Charles Spurgeon, o grande pregador batista do século XIX, dizia: discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado. É saber a diferença entre o certo e o quase certo. Muitas vezes, o que parece apenas quase certo ou sem importância está minando a presença de Deus em nossos lares. Mas como reconhecer esses objetos? Como saber se algo aparentemente inofensivo pode ser uma ferramenta do inimigo? A resposta está na comunhão com o Espírito Santo, na leitura da palavra e na obediência às advertências divinas. A fé cristã não é superstição, mas também não é cega ao mundo espiritual. Deus nos chamou para viver em vigilância. Jesus nos advertiu em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas pessoas alegam que não é o objeto que importa, mas o coração. Sim, o coração importa, mas o coração obediente também rejeita aquilo que Deus rejeita. Se a palavra condena determinados símbolos, práticas ou imagens, devemos honrar a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos todos os detalhes. A obediência precede o entendimento. Foi assim com Abraão, foi assim com os discípulos e deve ser assim conosco. Existem objetos que, além de estarem ligados ao ocultismo ou a outras religiões, carregam histórias espirituais mal resolvidas. Um presente vindo de alguém envolvido com práticas espirituais contrárias à Bíblia pode ser um canal de maldição. Uma herança familiar carregada de idolatria pode influenciar negativamente uma geração inteira. A Bíblia nos mostra que maldições podem passar de pais para filhos. Como diz em Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas também nos revela que em Cristo temos autoridade para quebrar essas maldições e lançar fora tudo o que é impuro. Uma jovem cristã compartilhou que, após se converter, continuava lutando com depressão severa, embora participasse ativamente da igreja. Um dia, orando, sentiu que deveria se desfazer de uma caixa com lembranças do passado, incluindo cartas e objetos dados por alguém com quem havia vivido em pecado. Quando ela queimou aqueles objetos, algo mudou. A opressão cessou. Havia uma ligação espiritual que precisava ser rompida. A libertação começou com a decisão de obedecer. Billy Graham, certa vez, declarou: se você quiser que o Espírito de Deus reine em sua vida, então expulse tudo o que pertence ao reino das trevas. É uma escolha. Não basta apenas frequentar a igreja, é preciso tomar decisões espirituais radicais dentro de casa. O lar do cristão precisa ser um altar ao Senhor, não um depósito de objetos contaminados. Quer bênçãos em sua casa? Comente
Eu escolho Jesus e se inscreva agora. Não saia, o final vai te impactar. A igreja de Éfeso nos dá um exemplo poderoso. Em Atos 19, verso 19, vemos que muitos dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntando os seus livros, os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Aqueles cristãos entenderam que a fé em Cristo exigia uma separação total com o passado espiritual. Eles não venderam os livros, não os doaram, eles os destruíram. A presença do Espírito Santo em um ambiente exige santidade. Portanto, este texto tem como objetivo alertar e ensinar. Não se trata de medo, mas de reverência. Não se trata de superstição, mas de obediência. Deus deseja abençoar nossas casas. Ele quer habitar conosco, mas Ele é santo, e sua presença não divide espaço com o que é profano. Assim como Jesus expulsou os cambistas do templo, também devemos limpar nossas casas de tudo aquilo que contamina. Nos próximos capítulos, analisaremos detalhadamente 6 itens que nunca devem ser mantidos em um lar cristão. Vamos explorar suas origens, os riscos espirituais que representam e o que a Bíblia ensina sobre eles. Cada item será tratado com base na Escritura, sem exageros, mas também sem omissões. O propósito não é condenar, mas libertar. Não queremos gerar paranoia, mas produzir arrependimento e transformação. Que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, que Ele revele o que precisa ser removido e que nos fortaleça para agir com coragem e fé. Como Paulo instruiu os coríntios, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, conforme 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Item 1. Ídolos e imagens religiosas. O primeiro item que um lar cristão jamais deveria abrigar é qualquer tipo de imagem ou escultura usada como objeto de veneração. Ainda que sob a aparência de religiosidade cristã, é necessário afirmar com clareza: qualquer imagem que substitua ou distraia o coração do crente da adoração ao Deus vivo é uma forma de idolatria. Isso inclui estátuas de santos, imagens de Maria, crucifixos com Cristo morto, talismãs religiosos e qualquer representação usada como mediadora da fé. O segundo mandamento de Deus é direto. Em Êxodo 20, versículo 4 a 5, está escrito: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. A idolatria, ao longo de toda a Escritura, é apresentada como um dos pecados mais graves e repetidos. O povo de Israel caiu inúmeras vezes por causa disso. Em 1 Coríntios 10, versículo 14, Paulo ecoa a mesma advertência. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Billy Graham, ao comentar sobre a idolatria moderna, dizia: um ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Pode ser uma imagem, uma ideia ou mesmo uma tradição. E, de fato, muitos lares hoje carregam imagens religiosas por tradição familiar, por costume cultural ou por apego emocional. Mas o Evangelho exige separação radical. A fé verdadeira não aceita intermediários visíveis entre o homem e Deus. Jesus é o único mediador, como afirma 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Antes de tudo, deixe um like se você crê no poder de Deus, comente 2 e fique até o fim para uma surpresa espiritual. Certa vez, uma senhora recém-convertida compartilhou que por décadas mantinha em seu quarto uma imagem de Nossa Senhora
que fora passada de geração em geração. Era uma peça antiga, de valor sentimental, mas à medida que lia a Bíblia e orava, começou a sentir desconforto em manter aquela imagem. Um dia, decidiu removê-la. Ao fazer isso, contou que sentiu como se uma opressão espiritual tivesse sido quebrada. A paz voltou a reinar em sua casa. Aquilo que era apenas tradição havia se tornado um laço invisível. Charles Finney, um dos grandes evangelistas do século XIX, afirmou: Deus não aceita dividir sua glória com outro. Quando o homem busca segurança em imagens ou símbolos, rejeita o próprio Deus. Essa é uma verdade dura, mas necessária. O coração do crente deve estar completamente voltado a Cristo. Nenhuma imagem, por mais bonita ou aparentemente inofensiva, deve ocupar o lugar de centralidade que pertence somente ao Senhor. É importante lembrar que o problema não está apenas na adoração explícita. A idolatria pode ser sutil, pode ocorrer quando alguém acredita que uma imagem protege a casa, que um crucifixo afasta o mal ou que um objeto sagrado traz sorte. Tudo isso contradiz a verdade do Evangelho. A proteção do crente vem do sangue de Jesus e não de imagens feitas por mãos humanas. Como diz o salmista em Salmos 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Os ídolos silenciam a fé verdadeira. Eles distraem o coração e desviam a devoção. É por isso que precisam ser removidos. Eles não apenas não ajudam, como podem ser canais de influência espiritual negativa. A presença deles pode abrir brechas para o inimigo operar, não porque tenham poder em si mesmos, mas porque sua permanência representa desobediência a Deus. Quando o apóstolo João termina sua primeira carta, ele encerra com uma frase curta e impactante em 1 João 5, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa é a exortação do Espírito Santo para a igreja de hoje. O lar cristão deve ser um espaço onde apenas o Senhor Jesus é exaltado. Nenhum outro nome, nenhuma figura, nenhum símbolo pode compartilhar esse lugar. É tempo de examinar nossos lares, de abrir os olhos espirituais e perguntar com honestidade: há algo em minha casa que ofende a santidade de Deus? Há alguma imagem que ainda representa apego ao passado? Há alguma peça religiosa que substitui a presença real do Espírito Santo? A fé não precisa de apoios visíveis. Cristo vive e habita no coração. Não há mais véu, nem mediadores humanos, nem necessidade de ícones. A nova aliança foi selada com o sangue do Cordeiro, e se desejamos viver a plenitude dessa aliança, precisamos remover tudo o que obscurece sua glória. Item 2. Objetos do ocultismo. O segundo item que jamais deve ser mantido em um lar cristão são objetos ligados ao ocultismo. Isso inclui tarôs, cristais, incensos consagrados, estátuas, livros de magia, símbolos místicos, búzios, runas, pêndulos, tabuleiros Ouija, entre outros. São objetos frequentemente associados a práticas espirituais ocultas, contrárias à verdade de Deus, e ainda que muitas vezes sejam apresentados como energia, cura ou sabedoria ancestral, a palavra de Deus é clara: são abomináveis ao Senhor. Vamos juntos santificar nossos lares? Comente Glória a Deus, se inscreva e assista até o final para uma bênção especial. Em Deuteronômio 18 versos 10 a 12, lemos: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A gravidade da linguagem usada aqui não permite espaço para relativizações. Deus
chama essas práticas de abominação. Billy Graham, ao ser questionado sobre cristais e práticas esotéricas, respondeu: quando buscamos orientação ou poder fora de Deus, estamos negando a suficiência de Cristo. Isso é exatamente o que o ocultismo faz. Oferece caminhos alternativos à verdade de Deus. Ainda que pareçam inofensivos, esses objetos carregam conceitos e poderes que não vêm do Espírito Santo. É cada vez mais comum ver pessoas mantendo cristais em casa para limpar energias ou acendendo incensos para atrair paz. Muitos compram por curiosidade ou influência cultural. Outros ganham como presente e nem percebem o que estão recebendo, mas o perigo está justamente na ignorância. Em Oséias 4, versículo 6, o Senhor declara: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Um testemunho impactante vem de um jovem que, antes de se converter, estava envolvido com o esoterismo. Guardava diversos objetos, livros de astrologia, cartas de tarô, pedras energéticas e símbolos místicos. Após aceitar Jesus, continuou com eles por um tempo, acreditando que não faziam mal. Mas sua vida espiritual estava sempre travada. Lutava para orar, tinha sonhos perturbadores e sua casa estava sempre carregada. Foi apenas quando decidiu renunciar e destruir todos esses objetos que experimentou libertação. A atmosfera mudou, a presença de Deus se tornou tangível. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia: o diabo é como um cachorro acorrentado. Ele só avança se você se aproximar demais. Ao mantermos objetos ligados ao ocultismo em nossas casas, estamos nos aproximando da influência do maligno. Não estamos falando de ficção. Estamos falando de realidades espirituais que afetam vidas, famílias e gerações. Há também um engano moderno, disfarçado de ciência ou autoajuda. Livros de espiritualidade cósmica, mandalas, técnicas de reiki ou itens como o olho grego são promovidos como ferramentas de bem-estar. Mas por trás dessas ideias estão fundamentos ocultos contrários ao Evangelho. O cristão precisa estar vigilante. Em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 a 22, Paulo nos exorta: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Não se trata apenas de crença pessoal. A origem e o propósito de um objeto importam. Um colar, que foi consagrado a entidades espirituais, não deve ser tratado como acessório. Um livro que ensina práticas ocultas não deve estar na estante de um filho de Deus. Um cristal usado em rituais de cura não é apenas uma pedra. Quando mantemos esses itens, abrimos janelas espirituais perigosas. John Wesley escreveu: o cristianismo verdadeiro é um poder transformador. Ele rejeita toda forma de trevas. Esse é o chamado da fé. Rejeitar, não conviver, queimar, não armazenar, denunciar, não tolerar. A santidade do lar cristão começa com escolhas claras e corajosas. Se você identificou em sua casa algum desses objetos, não os ignore. Ore, peça discernimento e se desfaça deles. Não venda, não doe, destrua. Faça como os crentes de Éfeso. Não tema ofender tradições ou sentimentos. Tema apenas desobedecer ao Senhor, pois é Ele quem cuida da sua casa, da sua família, da sua paz. A Bíblia nos dá esperança. Em Colossenses 1, versículo 13, Paulo declara: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa libertação inclui nossos lares. Que eles sejam cheios da luz de Cristo, que nenhuma sombra permaneça, que nenhum objeto contradiga a presença do Espírito Santo. Item 3. Livros e materiais heréticos. A terceira categoria de objetos que nunca devem habitar em um lar cristão é composta por livros e materiais que disseminam heresias, distorcem a doutrina bíblica ou promovem visões contrárias à fé cristã.
Isso inclui obras que negam a divindade de Cristo, questionam a veracidade da Bíblia, ensinam evangelhos adulterados ou divulgam filosofias que competem com a verdade revelada nas Escrituras. Em Gálatas 1, verso 8, o apóstolo Paulo é incisivo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Essa advertência não é um simples alerta, é uma condenação clara a tudo o que se opõe à centralidade do Evangelho de Cristo. Paulo sabia que um falso ensino é como fermento, contamina tudo ao redor. Quando permitimos que ideias heréticas encontrem abrigo em nossa casa, mesmo que em forma de literatura, vídeos, artigos ou palestras, estamos plantando sementes que, no tempo oportuno, podem gerar confusão, incredulidade e apostasia. Billy Graham certa vez afirmou: a Bíblia deve ser a fonte da verdade em todas as áreas da vida. Quando permitimos que outras vozes contradigam essa verdade dentro de nós, estamos nos afastando de Cristo. Essa afirmação ecoa uma necessidade urgente: proteger nossos olhos e ouvidos daquilo que pode nos afastar da simplicidade da fé. Quantos lares guardam por curiosidade ou coleção livros de seitas, textos de ideologias ateístas, materiais espirituais sincretistas ou até mesmo obras literárias que zombam do cristianismo? Muitos pensam, não faz mal, é só cultura. Mas não é apenas cultura, é influência. Há um princípio espiritual poderoso em Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é alimentado pelo que vemos, ouvimos e lemos. E, se estamos alimentando nossas mentes com doutrinas contrárias à palavra, mesmo que involuntariamente, isso terá impacto em nossa fé, em nosso discernimento e, especialmente, na próxima geração. Um exemplo prático ocorreu com uma jovem que cresceu em um lar evangélico, onde havia uma biblioteca vasta. Entre os livros cristãos, seus pais também mantinham obras de autores que negavam a ressurreição de Jesus e questionavam os milagres bíblicos. Quando ela começou a ler esses livros, sua fé foi sendo minada lentamente. Ao chegar à universidade, abandonou completamente a igreja. Anos depois, em um culto de libertação, confessou que se sentia envolta em dúvidas que pareciam espirituais, como se uma cegueira tivesse dominado sua mente. Ao voltar à palavra, encontrou novamente a luz, mas sua jornada de retorno foi longa e dolorosa. John Stott, teólogo anglicano, profundamente comprometido com a verdade bíblica, declarou: a verdade importa. Aqueles que amam a Deus devem amar a verdade, pois Ele é o Deus da verdade. Isso significa que não podemos brincar com o erro. A heresia não é apenas uma opinião diferente, é veneno espiritual. O lar cristão deve ser como o templo que Ezequias purificou em 2 Crônicas 29. Ele removeu tudo o que era impuro, restaurou o culto verdadeiro e consagrou novamente o espaço ao Senhor. É hora de fazermos o mesmo. Examine suas estantes. Questione o conteúdo de cada livro, revista, vídeo ou arquivo digital. Pergunte: glorifica a Deus? Isso fortalece minha fé? Isso está alinhado com a sã doutrina? Se a resposta for não, então não deve permanecer em sua casa. Item 4. Objetos de superstição. O quarto item que deve ser evitado a todo custo no ambiente cristão são os objetos de superstição. Estes incluem ferraduras atrás da porta, trevos de 4 folhas, figas, fitinhas do Senhor do Bonfim, óleos gregos, pirâmides energéticas, moedas da sorte, amuletos de proteção e qualquer outro símbolo que transmita a ideia de que possui poder espiritual fora de Cristo. A superstição é uma tentativa humana de controlar o invisível por meio de objetos, rituais ou gestos.
Mas a fé bíblica é oposta a essa prática. Confiamos no Deus soberano, não em símbolos. A fé verdadeira se ancora no caráter imutável de Deus e em suas promessas, não em objetos que supostamente atraem sorte ou afastam o mal. Em Jeremias 10, versículo 2 a 3, o Senhor adverte: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. A superstição é, portanto, vaidade espiritual, uma ilusão que substitui a confiança genuína no Senhor. Spurgeon escreveu: Toda forma de superstição é, no fundo, uma negação da soberania de Deus. Quando um cristão confia em um objeto para proteção ou sorte, está na prática dizendo que a presença de Deus não é suficiente. Isso é grave. A confiança do cristão precisa estar exclusivamente no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na palavra viva de Deus. Um testemunho comovente vem de um homem que, por anos, manteve um pequeno chaveiro com um olho grego em seu carro para proteger contra acidentes. Ele era evangélico, mas dizia: Não custa nada, é só um símbolo. Certa noite, depois de um culto onde foi confrontado sobre idolatria e superstição, o Espírito Santo o inquietou. Ele jogou o chaveiro fora e, em lágrimas, confessou: Eu dizia confiar em Deus, mas ainda guardava um plano B. Foi naquele dia que entendeu o que significa confiar de todo o coração no Senhor. Provérbios 3, verso 5 nos ensina: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Superstição é o oposto disso. É confiar em tradições humanas, em lendas populares, em coisas visíveis, enquanto a fé cristã é caminhar por fé, não por vista, conforme 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Billy Graham costumava dizer: O cristão não precisa de sorte, ele tem promessas. E que promessa gloriosa temos? Promessas de paz, de proteção, de direção, de salvação. Não precisamos de mais nada. Nada que se pendura, nada que se carrega no bolso, nada que se esconde atrás de portas. A superstição pode parecer inofensiva, mas é traiçoeira. Muitas vezes, é passada de geração em geração, mascarada de tradição cultural. Mas o cristianismo não é sincretismo. O povo de Deus é chamado à santidade, não à mistura. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, está escrito: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Portanto, se ainda existem objetos supersticiosos em seu lar, faça uma escolha hoje. Não tolere o que desagrada a Deus por sentimentalismo, tradição ou medo. A presença do Espírito Santo em sua casa é muito mais preciosa do que qualquer símbolo de proteção. Item 5. Mídias contaminadas. Instrumentos de promoção do pecado. Ao longo desta jornada espiritual, temos examinado com seriedade os itens que não devem fazer parte do lar cristão. Já vimos como objetos espirituais, contaminados, heresias e superstições podem abrir portas para a atuação das trevas. Agora vamos abordar outro aspecto frequentemente negligenciado, mas igualmente perigoso: as mídias e os instrumentos que promovem o pecado, a impureza e a desobediência a Deus. Vivemos em uma era de acesso ilimitado à informação. Com um simples toque, somos expostos a imagens, sons e ideias de todas as naturezas. E, embora a tecnologia em si não seja má, seu uso corrompido pode se tornar uma arma contra a santidade. O lar cristão precisa ser um lugar de filtro, não de consumo desenfreado. Como afirmou Martin Lloyd-Jones, a decadência da vida espiritual começa quando paramos de julgar as coisas com base nas Escrituras. Mídias contaminadas
não são apenas aquelas que contêm conteúdos abertamente satânicos ou anticristãos. São filmes, músicas, séries, sites e até jogos que promovem o pecado como algo natural, glorificam o adultério, zombam da santidade, incentivam a violência, deturpam o casamento e a família e celebram tudo aquilo que Deus abomina. O cristão que consome esse tipo de conteúdo sem discernimento espiritual está abrindo brechas, está permitindo que mentiras entrem pela porta da frente e se assentem na sala de estar. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." A conformidade com o mundo começa quando aceitamos como normal aquilo que Deus condena. O entretenimento é uma das portas mais sorrateiras por onde o pecado se disfarça. Muitas vezes, não nos damos conta de como as músicas que tocamos moldam nossos pensamentos, de como os filmes que assistimos influenciam nossos valores e de como os influenciadores digitais se tornam nossos mentores, ainda que nunca os tenhamos convidado para tal. Billy Graham declarou certa vez: "O diabo usa a distração como uma de suas armas mais eficazes. Ele sabe que se não conseguir te fazer pecar de imediato, pode te entreter até que você se afaste de Deus." Essa é uma verdade poderosa. A distração, quando carregada de conteúdo mundano, tem o poder de anestesiar a consciência, adormecer o espírito e afastar o coração de sua sensibilidade à voz de Deus. Lembro-me de um rapaz que procurou aconselhamento após uma fase de apatia espiritual. Ele dizia que, apesar de frequentar a igreja e orar, não sentia mais a presença de Deus. Ao investigar sua rotina, descobriu-se que passava horas assistindo séries com conteúdos explícitos, jogando games violentos e ouvindo músicas que exaltavam a sensualidade. Sua alma estava sobrecarregada, não por falta de oração, mas pela abundância de alimento impuro. Como alguém que tenta correr uma maratona, após encher-se de comida tóxica, sua vida espiritual estava debilitada, intoxicada. Efésios 5, versículo 11 nos lembra: "E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as." Há um chamado claro à separação. Isso significa que o cristão não deve apenas evitar participar do pecado, mas também não deve consumir, apoiar ou se entreter com ele. A neutralidade é uma ilusão. Ou estamos influenciando, ou estamos sendo influenciados. Ou glorificamos a Deus com nossos olhos e ouvidos, ou estamos profanando o templo que é nosso corpo. Muitas vezes, guardamos em nossos lares CDs, arquivos digitais, revistas ou coleções de filmes que, se examinados sob a luz da palavra, nos envergonhariam. E ainda assim, dizemos: "Isso não me afeta." Mas isso é um engano. Tudo o que entra no coração, um dia, sairá em forma de pensamento, palavra ou atitude. A boca fala do que está cheio o coração, conforme Lucas 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a sua boca. Charles Spurgeon declarou: "É mais fácil impedir que o mal entre do que expulsá-lo depois que se instala." Esse é um alerta importante. É hora de examinar nossos hábitos de consumo. Que tipo de conteúdo estamos autorizando a entrar em nossas casas? Que músicas nossos filhos ouvem? Que canais estão inscritos em nossos aplicativos de vídeo? Que livros digitais estão salvos em nossos dispositivos? Cada um desses detalhes revela a atmosfera espiritual que permitimos em nosso lar. Uma mulher compartilhou certa vez que, após anos de conflitos em casa, começou a orar, pedindo discernimento sobre o que estava permitindo em sua vida. Durante a oração, o Espírito Santo a incomodou sobre a coleção de filmes de terror que possuía, muitos
com temática demoníaca. Ela resistiu à ideia de descartá-los, dizendo a si mesma que era apenas ficção. Mas após semanas de oração, decidiu queimá-los. Naquela mesma noite, experimentou uma paz inexplicável e os conflitos familiares começaram a cessar. Não era sobre os filmes em si, mas sobre a legalidade espiritual que eles representavam. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, está escrito: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não apenas do mal em si, mas da aparência dele. O cristão é chamado a viver acima de qualquer suspeita, e isso inclui nossas escolhas de entretenimento. Devemos nos perguntar, antes de consumir algo: isso edifica? Isso glorifica a Deus? Isso promove a pureza, a verdade, a justiça? Se não promove, então é lixo espiritual. E lixo não deve ser guardado, mas descartado. A mídia que consumimos molda a nossa visão de mundo. E se ela está em desacordo com a visão bíblica, seremos levados a pensar, agir e falar como o mundo. Precisamos, como Josué, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, conforme Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas servir ao Senhor envolve consagração total. Isso inclui a limpeza dos nossos hábitos, das nossas telas, dos nossos fones de ouvido, dos nossos olhos. Como disse A.W. Tozer, o que entretém você revela o nível de sua fome por Deus. Se temos prazer em conteúdos impuros, precisamos perguntar se realmente temos sede de justiça. A santidade não é apenas um conceito doutrinário, é um estilo de vida. É um reflexo de um coração transformado pela graça. E o lar cristão deve ser o primeiro lugar onde essa transformação se manifesta. Item 6. Relíquias religiosas, imagens e objetos de culto. Meus irmãos e irmãs, ao longo dessa jornada, examinamos com seriedade 6 categorias de itens que jamais deveriam ter lugar em um lar cristão. Chegamos agora ao último e decisivo ponto: as relíquias religiosas, imagens e objetos de culto que, embora muitas vezes mantidos por tradição ou emoção, se opõem frontalmente à verdade bíblica. Este é, sem dúvida, um dos temas mais delicados, pois lida com aquilo que muitos ainda mantêm por herança familiar, por medo, por respeito aos antepassados ou até por hábito. No entanto, a palavra de Deus é clara, e a obediência a ela sempre trará luz, libertação e bênção. Desde os tempos do Antigo Testamento, o Senhor sempre se posicionou, com veemência, contra a adoração, a imagens e objetos que tentam representar o divino. Em Êxodo 20, versículo 4 a 5, está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Esta ordem não foi cultural, nem limitada a um povo específico. Ela é um princípio eterno da fé cristã. Deus não divide sua glória com ninguém, nem com nada. No entanto, quantos lares cristãos ainda guardam crucifixos, santos esculpidos, imagens de anjos venerados, escapulários e outros objetos religiosos como se tivessem algum tipo de poder protetor? A Escritura nos mostra que a verdadeira fé se baseia naquilo que não se vê, não se toca, não se limita a formas, porque andamos por fé e não por vista. Conforme 2 Coríntios 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Quando alguém atribui poder espiritual a uma imagem, mesmo sem se ajoelhar diante dela, já incorre em idolatria. Idolatria não é apenas dobrar os joelhos diante de uma estátua,
é colocar nossa confiança, ainda que parcialmente, em algo que não é o Senhor. Billy Graham declarou: "Não é a cruz de madeira que salva, mas o Cristo que morreu nela." Quando colocamos nossa fé em objetos, afastamos nosso coração do Salvador. Essa distinção é fundamental. Um símbolo pode nos lembrar de uma verdade, mas jamais pode carregar em si o poder da fé. Muitos, porém, se apegam aos símbolos e esquecem do Salvador. Conservam imagens como se fossem amuletos espirituais. Mas a fé cristã não se baseia no tangível. Ela repousa sobre a palavra viva de Deus e na presença real do Espírito Santo em nós. Há um caso conhecido na história bíblica que ilustra isso com clareza. Em 2 Reis 18, verso 4, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois o povo começou a adorá-la. Aquela serpente fora ordenada por Deus e tinha um propósito legítimo, mas, com o passar do tempo, se tornou objeto de culto. Ezequias não hesitou. Ele a reduziu a pó e a chamou de Neustã, ou seja, coisa de bronze. Isso nos ensina que até aquilo que um dia teve um significado espiritual, se hoje é objeto de adoração, precisa ser removido. A adoração verdadeira não tolera substitutos. Só Cristo deve ocupar o centro. A idolatria é uma das portas mais perigosas para a atuação demoníaca. Não é coincidência que onde há imagens veneradas, há confusão espiritual, cegueira religiosa e, muitas vezes, manifestações de opressão. Em Deuteronômio 7 versos 25 a 26, Deus ordena ao povo: "As imagens de escultura dos seus deuses queimarás no fogo. A prata e o ouro que estiver sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor, teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é anátema." Esse é um texto forte. Deus está dizendo que aquilo que é abominação a ele também traz maldição para dentro do lar. A imagem pode parecer bonita, artística, cultural, mas, se o coração do homem se curva diante dela, mesmo em forma de respeito espiritual, o Senhor rejeita, e onde o Senhor é rejeitado, as trevas se instalam. Lembro-me de uma senhora piedosa, convertida, depois de muitos anos dentro de uma tradição religiosa, cheia de rituais e venerações. Quando entregou sua vida a Cristo, continuou guardando em seu quarto uma imagem de proteção, dizendo que era lembrança de sua avó. Por anos, lutava com insônia, pesadelos e angústia inexplicável. Um dia, durante um momento de oração em casa, sentiu-se profundamente incomodada, e o Senhor lhe falou ao coração: "Que aliança é essa que ainda mantens?" Com lágrimas, quebrou a imagem e orou, pedindo perdão. Naquela noite, dormiu em paz, como não fazia há décadas. O Evangelho não é compatível com sincretismo. Não se pode misturar luz com trevas, nem Cristo com Belial. Isso é reafirmado em 2 Coríntios 6, versículo 16. Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. O nosso lar, a nossa vida, o nosso coração, tudo deve ser lugar de adoração exclusiva ao Senhor. Quando dividimos essa adoração, ainda que inconscientemente, deixamos de experimentar a plenitude da presença de Deus. Martinho Lutero afirmou: "A idolatria não consiste apenas em adorar imagens de madeira ou pedra, ela está no coração que confia em qualquer coisa além de Deus." Isso nos leva a refletir: onde está a nossa confiança? Em objetos religiosos ou na palavra viva? Em imagens ou na intercessão de Cristo? Em símbolos ou no sangue do Cordeiro? Há lares que foram consagrados ao Senhor, mas ainda guardam imagens por respeito, por recordação, por medo de jogar fora. Mas a obediência a Deus exige renúncia.
Obediência parcial é desobediência total. Em Josué 7, encontramos a história de Acã, que trouxe para o acampamento objetos condenados por Deus. Por causa disso, toda a nação sofreu derrota. Foi preciso expor o pecado, remover os objetos e restaurar a aliança com o Senhor. Da mesma forma, muitos lares cristãos vivem em derrotas silenciosas, sem entender que há objetos ocultos que ainda trazem maldição. Não basta orar. É preciso remover o que ofende a santidade de Deus. O pastor e escritor John Piper disse: "Se desejamos ver a glória de Deus em nossa casa, precisamos eliminar tudo o que obscurece essa glória. Isso implica em coragem, em posicionamento, em fé. E quem obedece experimenta o milagre da restauração." Quando assistir ao vídeo, nunca guarde estes 6 itens em casa ou atrairá maldições. Fui profundamente impactado pela clareza e pela urgência da mensagem. Como brasileiro, criado em uma cultura onde objetos, tradições e heranças familiares têm um peso emocional enorme, confesso que nunca havia parado para refletir sobre a influência espiritual que coisas aparentemente inofensivas podem exercer em nossos lares. A mensagem, inspirada nos ensinamentos bíblicos e nas palavras de Billy Graham, tocou meu coração de uma forma que me fez reavaliar não apenas os itens que guardo em casa, mas também a maneira como conduzo minha vida espiritual. A Bíblia, como foi destacado, é um guia infalível. E versículos como Deuteronômio 7:26, que diz: "Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada." Me fizeram perceber que a santidade começa nos detalhes do dia a dia. O vídeo me confrontou com uma verdade poderosa. O lar cristão deve ser um santuário onde o Espírito Santo reina soberano. Guardar objetos ligados à idolatria, ao ocultismo, a heresias, à superstição, a mídias contaminadas ou a relíquias religiosas pode abrir brechas espirituais que comprometem a paz, a saúde e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Fiquei especialmente tocado pela história da senhora, que após remover uma imagem de proteção herdada de sua avó, encontrou paz após anos de insônia e pesadelos. Essa narrativa ressoou comigo porque em nossa cultura brasileira é comum manter objetos por apego emocional ou tradição familiar. Muitas vezes justificamos isso dizendo: "É só uma lembrança" ou "não faz mal." Mas o vídeo me ensinou que a obediência a Deus exige renúncia, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que parece inofensivo ou sentimentalmente valioso. A citação de Charles Spurgeon: "Discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado, é saber a diferença entre o certo e o quase certo", foi um alerta para mim. Quantas vezes permiti o quase certo em minha vida, sem perceber que estava minando a presença de Deus? A história de Acã, em Josué 7, também me marcou profundamente. Ele guardou objetos proibidos, e isso trouxe maldição não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Isso me fez refletir sobre como minhas escolhas pessoais afetam não só a mim, mas minha família, e até as gerações futuras. No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, muitas vezes misturamos práticas culturais com a fé cristã, sem perceber que isso pode nos afastar da vontade de Deus. O vídeo me desafiou a fazer uma varredura espiritual em minha casa, examinando cada canto com olhos espirituais, como Paulo nos exorta em 2 Coríntios 10:5, a levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa mensagem me trouxe um senso de responsabilidade. Meu lar deve ser um reflexo do céu, não um depósito de coisas que pertencem às trevas. Uma das lições
mais práticas que tirei foi a importância do discernimento espiritual. No Brasil, onde o sincretismo religioso é comum, é fácil cair na armadilha de aceitar objetos ou práticas por curiosidade ou tradição. O vídeo me lembrou que a fé cristã não é superstição, mas também não é cega ao mundo espiritual. Jesus nos advertiu em Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso significa que devo estar atento ao que permito em minha casa, desde os livros que leio até as músicas que ouço. A história do jovem que, após destruir objetos ligados ao ocultismo, experimentou libertação, me inspirou a orar, pedindo sabedoria para identificar qualquer item que possa estar bloqueando as bênçãos de Deus em minha vida. Outro ponto que me tocou foi a ênfase na santidade do lar. No Brasil, valorizamos muito o conceito de família, e o lar é o coração disso. O vídeo me ensinou que santificar meu lar não é apenas orar ou frequentar a igreja, mas tomar decisões radicais, como os crentes de Éfeso, que queimaram seus livros de magia, conforme Atos 19. Esse exemplo me motivou a agir com coragem, sem medo de ofender tradições ou sentimentos. A citação de Billy Graham, "Você nunca perde quando escolhe a santidade", ressoou em meu coração. Escolher a santidade é escolher a presença de Deus, e isso traz paz, proteção e propósito. Aplicando essas lições à minha vida, decidi fazer uma revisão completa em minha casa. Comecei examinando objetos decorativos, livros, músicas e até arquivos digitais. Perguntei a mim mesmo: isso glorifica a Deus? Isso edifica minha fé? Se a resposta era não, eu me desfiz do item, orando para consagrar meu lar ao Senhor. Também passei a ser mais intencional sobre o que consumo, escolhendo conteúdos que promovam a verdade, a pureza e a justiça. No contexto brasileiro, onde o entretenimento muitas vezes glorifica o pecado, isso exige vigilância constante. Além disso, comecei a envolver minha família nesse processo, orando juntos e ensinando meus filhos sobre a importância de um lar consagrado. A Bíblia nos promete em Colossenses 1,13 que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quero que meu lar seja um reflexo desse reino. A maior lição que aprendi é que a obediência a Deus precede o entendimento. Como brasileiros, muitas vezes queremos compreender tudo antes de agir, mas a fé exige que confiemos na palavra de Deus, mesmo quando não vemos o quadro completo. Essa mensagem me deu coragem para romper com tradições que, embora culturais, não agradam a Deus. Meu desejo agora é viver como Josué, que declarou: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:16. Que cada decisão, cada objeto, cada hábito em meu lar reflita essa escolha. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de agir. Faça uma varredura espiritual em sua casa hoje mesmo e consagre seu lar ao Senhor. Curtiu o vídeo? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Nos comentários, escreva amém. Ou compartilhe como você está santificando o seu lar. Fique até o fim, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos construir lares cheios da luz de Cristo.